Fala, meus lobos, pra quem não me conhece, meu nome é William e sejam muito bem-vindos ao canal do Ensino Pessoal. Como vocês me pediram, estou aqui reagindo a um vídeo do Bruno Perini falando da estadia dele no Exército Brasileiro. O Bruno Perini é um cara que participou aqui de um vídeo nosso de react também, quando eu reagi ao Paulo Musi, que foi no podcast do Bruno Perini, e aí o Bruno Perini não sabia, teve um plot twist ali pra mim mesmo, que eu não sabia que ele tinha ali casado com a irmã de um cara que era ali do mesmo quarto que ele. É, Bruno Perini. Isso na época do Exército, né? Era um colega de quarto do Exército. Bruno Perini passou pela SpaceX, foi pra AMAN, se formou lá e tudo mais. Depois ele saiu. E aí ele fala nesse vídeo aqui se dá pra ficar rico no Exército. Vamos ver um pouquinho aqui desse vídeo. E é claro que isso aqui serve também para a aeronáutica e também para a Marinha. As Forças Armadas, no geral, cargos da mesma patente, né, da mesma graduação, eles recebem o mesmo tanto. Então, um tenente do Exército recebe o mesmo tanto do que um tenente da Aeronáutica. O que pode mudar são alguns benefícios, algumas compensações, transferências, etc. Vou dar um exemplo. O aviador ele recebe 20% a mais do seu soldo por causa de uma compensação orgânica, certo? Porque ele fica no alto e tal, não sei o que lá, aquilo lá tem que ter uma compensação orgânica por causa disso. Quem trabalha na área de raio-x, a mesma coisa, que está em contato com radiação. Então, paraquedista também recebe 20% a mais do seu soldo também, compensação orgânica. Então, tem esses benefícios, né, esses bônus que diferenciam um pouco, mas o soldo é praticamente o mesmo, não muda muita coisa. O que vai mudar ali é questão de R$1.000, né, R$2.000 no máximo, mas ali um tenente recebe lá na sua média ali 8, 9 mil, o capitão já chega ali 10, 11 mil, major já vai aumentando uns 2 mil ali, tenente coronel já chega ali próximo dos 15, 16, isso que eu tô falando é salário líquido, tá, gente? É pingando na conta, beleza? É claro que isso aí eu tô jogando para baixo também, né? Um tenente coronel, enfim, pode ganhar até mais do que isso, 16, 17, 18, depender desses bônus que eu tô falando. Mas será que dá pra ficar rico desse jeito? Vamos ver. Cara, dificilmente alguém fica rico, né? Quando que você chegou à conclusão que você falou assim, cara, aqui eu não vou ficar rico? Olha, na verdade tem até um ponto interessante, né? Porque quando eu tava no segundo ano da Academia Militar, tinha uma dinâmica de grupo, e tinha um major que era psicólogo, e botou todo mundo numa roda assim, uns 30 na minha turma ali, de estudo. Ele falou, quero que cada um aqui se levante, fale o nome, né? E alguns objetivos na vida. E aí o pessoal começou a levantar e falar, eu sou fulano, quero fazer o curso de guerra na selva. Sou ciclano, eu quero fazer o curso de paraquedismo. E eu queria ser paraquedista, fiz o curso depois. Só que na hora que veio na minha cabeça, eu falei, poxa, mas esse não é o objetivo da minha vida. Isso é uma coisa que eu vou fazer, que eu quero fazer, mas não é o meu objetivo maior que eu tenho hoje. Eu já tinha colocado na minha cabeça uma meta de ter 1 milhão até os 30. Por que 1 milhão? Porque é um número redondo muito bonito. Naquela época era a meta de... Depois, quando eu estudei melhor o conceito de inflação, eu vi, tem que mudar essa meta, porque 1 milhão, né? 1 milhão de hoje não é nada comparado ao 1 milhão de 94. Se a gente for corrigir pelo IPCA, desde o surgimento do Plano Real, a meta não seria mais 1 milhão para ter o mesmo poder de compra, seria uma meta de ter uns 6 milhões e alguma coisa. Mas eu falei naquela hora, eu externei, olha, meu nome é Bruno Perini, que era meu nome de guerra, e eu quero ter 1 milhão até os 30 anos. Aí todo mundo começou a rir. O pessoal riu assim. Aí esse major, que é um cara muito gente boa, ele falou, Perini, não é querendo te desanimar, mas militar não fica rico. Ele deu esse mesmo comentário. Eu falei, major, o senhor não me desafie, né? Porque a gente tem a questão dos juros compostos, dá pra investir, talvez não seja rápido, talvez não seja com essa idade de 30 anos, mas eu via, assim, o que aconteceu na carreira do meu pai. É que meu pai, ele optou por ficar muito tempo no mesmo local, que era Taubaté, que era o local onde tinha aviação do exército. Mas se ele quisesse ter sido transferido, por exemplo, ele podia ter ido pra Manaus, aí você ganha mais dinheiro quando é transferido. Missão de paz, ele foi só uma vez, poderia ter ido mais se ele quisesse. Essas coisas vão dando mais dinheiro. Você pode pegar, se você for bem classificado na sua turma, e eu me formei como primeiro da minha turma de artilharia, e você tiver uma habilitação em idioma. Eu não sabia que ele era da artilharia, não. Na verdade, eu supus isso no outro vídeo, mas assim como o Bolsonaro também, esse presidente aí do Brasil, ele também se formou no ramo de artilharia lá na Academia Militar das Agulhas Negras. O fato interessante aqui que ele falou é exatamente isso, alguns bizus que algumas pessoas já sabem, né? O militar, quando ele pede transferência, ele consegue ganhar mais, missão de paz, ganha em dólar, né? Ganha o mesmo salário, só que em dólar. Então, se você ganha 4 mil, você vai em missão de paz fora do Brasil, você ganha 4 mil, só que dólares. E tem claro que tem algumas peculiaridades, mas recebe bem mais. E essas transferências também, quem atua na fronteira do Brasil tem algumas compensações, então tem sim algumas formas de você ganhar mais grana, né? Se você não ficar acomodado, você vai ganhar mais grana. É isso, né? Você tá saindo da sua zona de conforto, você trabalha mais, você tem mais responsabilidade, consequentemente você ganha mais, né? Isso é normal, lei da vida. Bem, né?
souber falar inglês, espanhol, ou até outros, né? Se o cara aprender russo, quantas pessoas falam russo? São tão poucas que provavelmente ele vai pegar uma missão no exterior. Que legal, Então, não com sabia. isso, o cara consegue, ele tem um ganho em dólar. Então, dá pro cara chegar lá se ele colocar o investimento como algo corriqueiro na vida dele. Só que o brasileiro não faz isso. E como o brasileiro ele não vislumbra a opção de investir, ele pensa, bom, não sei investir. Poupar não leva a nada, porque a gente tem uma inflação grande aqui no Brasil. Ele vai gastar. Se ele só gastar, realmente ele nunca vai chegar lá. Agora, se o cara começa a poupar e investir para ganhar da inflação, e isso é o mínimo, né? Para você não ficar mais pobre a cada dia. Mas visando, por exemplo, ganhar da performance de bolsa ou do dólar, que é a moeda mundial, esse cara, com o tempo, ele vai chegar lá. Não é mais uma questão de se vai, é só uma questão de quando. E nessa época eu já tinha visto que isso podia acontecer. Lógico que eu estava no começo do meu estudo, não era especialista em nada, mas eu falei, bom, eu acho que dá. Né? Vamos ter a meta. Talvez não dê, mas tendo essa meta, dentro do acho que eu já exército, tô mais perto de quem não tem. Dentro do exército, ganhando o salário do exército, você falou, meu, dá. Sem fazer conta nenhuma. Era um feeling, eu falei, acho que dá. Legal, legal, porque se o cara parar e poupar, e não só poupar, mas investir, o salário, eu já ouvi essa frase diversas vezes, o militar, ele não vai ficar rico, mas ele também não vai ficar pobre, né? E meu pai, ele costuma dizer isso muito pra mim, ele faz concurso, faz concurso, faz concurso. Teve uma época que ele falava muito isso aí pra mim, e eu escutava muito isso, o cara que passou no concurso, ele nunca vai ser rico, mas ele também nunca vai ser pobre, ele também nunca vai passar fome. Né? E se ele não for uma pessoa descontrolada, ele nunca vai passar um aperto financeiro, né? Se não acontecer nada de mal, assim, nenhuma eventualidade, e se ele for uma pessoa bem controlada, nunca vai ter essa dor de cabeça. Então, o militar, a mesma coisa. O militar, se ele for um cara controlado ali e tudo mais, ele não vai ter muitas dores de cabeça na questão financeira. Porém, ele também não vai desfrutar de algumas outras coisas que ele poderia, se talvez poupasse, investisse ou até mesmo tivesse seguido uma outra carreira. Eu sei que alguns acabam escolhendo ou optando as Forças Armadas por causa do salário, e realmente o salário é um salário bom, é um salário digno, mas se for comparar com um gerente de empresa ou até mesmo um empresário bem-sucedido e tal, assim, tem alguns cargos a mais, mas também vai ter ali um salário um pouco diferente. Isso, é claro que são vários fatores que englobam o militarismo em si, mas eu sei que você que está assistindo esse vídeo, você vai ser militar um dia, né? Se você quiser, você vai ser militar um dia, e você vai aprender a poupar, né? E vai saber investir bem o seu dinheiro, e não vai sair comprando carro e moto do ano desesperadamente, né, para não ficar passando apertos mais para frente. Só mais uma coisa, eu vi um vídeo interessante um dia desses do Bruno Perini falando que na época dele de exército, ele tinha um carro bem modesto e tal, e enquanto outros caras da turma dele tinham carros do ano, e Honda Civic, e Corolla e tal, e acabavam gastando a grana que tinham com isso. Então, tinham ali, em vez de comprar ativos, compravam passivos, ou seja, compravam coisas que davam só mais gastos. E eu achei interessante esse exemplo que ele deu, porque ele conseguiu, né, juntar uma grana para sair do exército, e enquanto outras pessoas acabavam ficando, assim, digamos, não podiam nem ter essa opção, porque gastavam mais do que podiam, ou aumentavam a sua qualidade de vida assim que aumentava o salário. E eu achei muito interessante esse papo que ele deu, porque essas dicas de finança, elas são muito importantes para quem é militar, porque ali o salário tá todo dia, tá todo mês caindo na conta, e é um salário previsível, mas que tem que saber muito bem gastar ele. E é claro que eu acredito que o Bruno Perini hoje ele é um cara assim mega sucedido e tal, mega bem sucedido, e eu acredito que muito do que ele conquistou foi por causa da vivência que ele teve nas Forças Armadas. Então, se você também quer chegar num patamar desse, se inscreva no canal, ativa o sininho e deixa o like nesse vídeo. Forte abraço e a gente se vê. Falou!